Ação! A leitura de mundo antecede a leitura da palavra. Esta aula foi muito produtiva, pois ampliou nossos pensamentos e nossa compreensão em relação à troca de informação e conhecimento, que por sua vez podemos colocar que é muito importante ouvir e ser ouvido, ler e refletir sobre o que está sendo lido, pois não podemos dar uma opinião de algo em que não temos conhecimento. Portanto, devemos ler, buscar o conhecimento para exercer a cidadania, se tornando sujeito social e tendo como compromisso a sua emancipação, transformando a sua realidade. Ação! Boa noite. Sobre a temática proposta, a importância do ato de ler na formação do pedagogo, nós tivemos o entendimento que a formação, o ato de ler na formação do pedagogo vai muito além da decodificação de signos, de ensinar a decodificação de signos para as crianças, e sim a leitura do mundo, né? A leitura de contexto, formar um ser humano críticos e reflexivos para que eles consigam realmente atuar dentro da sociedade e do contexto no qual eles estão inseridos. Quando nós falamos do ato de ler, nós temos que pensar no nosso aluno. Nós temos um pilar, a gente estuda vários anos para ser pedagogos, mas nós temos que ter a visão de mundo dele também. Então aprendemos hoje com as vivências dos professores, né, tanto da professora Elaine como do professor Rafael, que nós precisamos ouvir mais e não ter uma imagem única, ter uma única visão, e sim construir um aprendizado com todos nós. É isso que a gente aprendeu nessa aula de hoje. Obrigada. Boa noite. Fizemos uma reflexão bastante produtiva essa noite com a presença dos professores aqui. Podemos nos expressar e principalmente podemos construir um novo conhecimento baseado não só na leitura, mas também na expressão, pois falar, transmitir e construir um novo conhecimento é imprescindível para o professor, para o pedagogo. O aluno em sala de aula terá o seu conhecimento não só colocado como reconstruído, desconstruído, feito uma análise, feito por cada um do grupo, cada um aluno, seu professor, e depois, de forma dialética, feita essa reconstrução, trazendo um novo viés, uma nova visão para cada uma dessas posições, cada um desses conhecimentos. É muito importante que os professores estejam aqui, principalmente porque apenas a web, né, nós somos apenas indivíduos passivos que recebemos uma transmissão. A presença deles aqui é imprescindível para que nós podemos, a partir do ato de ler, nos expressar. Muito obrigado. Ação! Boa noite. Gostaríamos de agradecer os 2 professores contextualizadores que nós temos aqui hoje presente. Muitas vezes a gente vê esses 2 professores somente numa câmera, né? E nós gostaríamos de agradecer o quão importante é de tê-los aqui. E que mais vezes vocês possam vir nos visitar e transmitir aos demais as nossas necessidades, né? Certo? Bom, passando a falar agora a respeito das crianças. O que a gente tem para dizer a respeito das crianças? Muitas vezes nós temos que ouvi-las. O professor, muitas vezes, ele se acha o todo-poderoso. Professor, muitas vezes, ele tem que sair de cima daquele pedestal dele, descer e ser pequeno, da altura da criança, para melhor compreendê-la, para que ela, num futuro próximo, consiga ser um ser importante para a nossa sociedade, certo? E quanto ao que nós aprendemos tudo aqui, o que eu posso dizer das nossas opiniões? Que a gente não apenas diz assim, ó, não, eu acredito nisso, naquilo. Não, você tem que lutar por aquilo que realmente você acredita. Se você objetiva algo, com certeza, e você põe metas objetivadas, você com certeza irá alcançá-las. Mas se simplesmente você vai dizer, não, eu vou fazer aquilo, ou eu não vou fazer aquilo, isso não vai acontecer. Então tem que ser objetivo e não só dizer sim ou não. Você tem que ser a sua opinião. Boa noite.
Estamos agradecidos muito pela presença dos professores aqui. O momento de hoje, o encontro de hoje foi muito proveitoso. Teve vários questionamentos, várias respostas, várias dúvidas também. E assim, a leitura ela é muito importante em todas as fases da vida. Já lá do início, lá da gestação, quando a criança ainda está na barriga da mãe, é muito importante que a mãe já faça essa leitura. Na educação infantil, quanto mais cedo começar a instigar a criança à leitura, isso vai aprimorar muito mais o desenvolvimento delas. E respeitar sempre o momento da leitura da criança, a leitura como que ela vê o mundo, né? Tem criança que vai conseguir identificar vários aspectos na sua leitura, outros vão falar da sua leitura como ela está vivendo naquele momento, né? Eu estava conversando com as colegas aqui, um momento que o meu filho, numa atividade escolar lá no 2º ano, onde a professora contava a história de uma cegonha e pediu para eles desenhar. Naquele momento, ele estava vivendo uma fase da vida que ele ganhou um caminhão. Então, a cegonha que ele descreveu foi o caminhão cegonha, aonde não tinha nada a ver com o que a professora estava trabalhando. Só que a professora ficou encantada e trabalhou mais com aquilo. Então, assim, respeitar a vontade, respeitar a ideia de cada um. Isso desde a infância. Por que nós não podemos aceitar a diferença dos outros também? O modo de ver, o modo de pensar dos outros também. Então, o ato de ler, não só a escrita, e sim o mundo também. Obrigada. Ação! O ato de ler nos leva a uma viagem constante de aprendizado junto aos alunos, respeitando o conhecimento prévio que cada criança traz consigo. O ato de ler implica em leitura crítica do ato de ler, interpretação e reescrita do lido. Assim, a interação entre o educador e o educando se dá pela troca de ambos os mundos, pois a leitura é a porta do conhecimento interno e externo de cada um. E, para que esse processo seja efetuado com sucesso, o profissional precisa de uma formação adequada com base teórica, pedagógica e metodológica, tendo conhecimento da comunidade cultural de cada criança. Muito obrigada. Isso aí, galera. Valeu, Indaial, pela receptividade, pela ótima discussão. Muito obrigado. Continuem lendo o mundo assim, criticamente. Um abraço pra todo mundo. Isso. E os de fé também. Até a próxima.